A nova geração do Hyundai Creta chegou aqui no mercado nacional lá no ano passado, mais ou menos há um ano, entre agosto e setembro. Inclusive, aqui no canal do Garagem 360, a gente já tem um review sobre a versão topo de linha com motor 2.0. No entanto, no vídeo de hoje eu vou te mostrar os detalhes da versão Platinum com motor 1.0 turbo, a mesma motorização que equipa o Hyundai HB20. Então, se você gosta desse tipo de vídeo e quer saber todas as novidades desse modelo aqui, fica aqui comigo que eu tenho certeza que você vai gostar de todas as novidades que eu vou trazer para você. Bom, o Hyundai Creta, como eu comentei com vocês, foi apresentado nessa nova geração ali no ano passado. Aqui no nosso canal, a gente tem um vídeo falando todos os detalhes da versão topo de linha, a Ultimate, que tem o motor aí 2.0 Smart Stream. No entanto, hoje eu vou te mostrar os detalhes da versão Platinum. É a versão mais equipada com o motor 1.0 turbo, que também é a motorização aí que usa no Hyundai HB20 2023, que inclusive também já tem vídeo aqui no nosso canal, então se você não viu, depois corre lá para ver que também tá bem legal. No entanto, além da motorização, o Hyundai Creta também tem algumas diferenças entre as versões, tá? Entre a Ultimate, que a gente já testou, e a Platinum. E é sobre isso o nosso vídeo de hoje. Vamos começar falando de preço, como sempre. O Hyundai Creta, nessa configuração, ele é vendido aí por R$ 157.390, caso você tenha a necessidade e o desejo de adquirir o teto solar panorâmico. No entanto, se você não quer o teto solar panorâmico, não faz questão, a mesma versão pode ser comprada aí pelo preço de R$ 148.790. Nessa conta, você também tem que colocar a cor. Nesse caso, o modelo de teste está aí com a carroceria na cor prata stand, que tem aí mais R$ 1.600, tá bom? A única cor que não é cobrada no Hyundai Creta nova geração é o preto Onix, mas as demais são uma cartela aí de 11 cores, tem esse acréscimo aí de cor, tá bom? Então, R$ 157.390, porque a nossa versão de teste tem um ar-condicionado, mais R$ 1.600 da cor prata stand. Mas então vamos falar um pouquinho do design e ver o que mudou dessa geração, não é mesmo? A frente do Hyundai Creta nova geração foi totalmente repaginada, a começar aqui pelos faróis, que adota o mesmo design lá das lanternas, que depois eu vou mostrar para vocês, e ele é dividido com esse traço aqui no capô e o restante mais abaixo aqui no para-choque do veículo. A grade, ela conta com esse acabamento em aço escovado e esse contorno em cromo. O logo da marca ao centro, com uma câmera aqui dianteira. Nessa versão a gente não tem sensor de estacionamento aqui na parte dianteira, só lá na traseira. No entanto, a gente tem aqui o auxílio da câmera dianteira, porque a gente tem uma câmera 360 de ótima visibilidade, inclusive, que depois eu mostro para vocês lá na nossa central multimídia. Aqui embaixo a gente também tem esse acabamento em aço escovado, bem como aqui os detalhes da grade. Aqui na nossa lateral, as rodas nessa versão são de liga leve de 17 polegadas com esse acabamento também bicolor aí, tá? Cinza com preto e tá bem bacana. O capô, ele possui uns vincos desde as laterais até aqui ao centro, que leva realmente o nosso olhar para a grade e brinca com essa geometria do modelo. Esses vincos a gente também consegue acompanhar aqui na lateral do veículo, que mostra todo esse dinamismo que o Hyundai Creta quer trazer para essa nova geração, para ficar um modelo mais urbano, né? Com um visual mais sofisticado, com essa pegada mais jovial também, no comparativo com a versão anterior. Os nossos retrovisores são na cor da carroceria e contam com um repetidor de seta integrado. Aqui na parte superior do veículo, as colunas são em preto e o teto vem na cor da carroceria e tem um rack de teto aqui integrado, mas mais decorativo, tá? As maçanetas, elas também não são da cor da carroceria, elas são em cromo e você abre através da chave presencial. Aqui na traseira a gente vai contar com uma antena estilo barbatana de tubarão, também em preto, um spoiler aqui que vem desde o teto, aqui em cima ele vem na cor da carroceria, no caso prata stand, e aqui embaixo em preto também com a luz de freio. Continua os vincos aqui e também o nome Creta ao centro em cromo. É legal reparar que a tampa do porta-malas do Hyundai Creta agora também compartilha a mesma geometria e o mesmo design
com HB20 2023, que depois, se você não viu o nosso vídeo, confere que tá bem legal. Afinal, é o carro mais vendido do mercado nacional e conta com toda essa atualização. Então, ele roubou alguns detalhes aqui do Creta, como, por exemplo, essa geometria da tampa do porta-malas, mais sobressalente ao restante do veículo. Como eu comentei com vocês lá na frente, os faróis, ele vem na mesma pegada das lanternas, bem dividido. Aí é questão de gosto, né? Geralmente a Hyundai sempre traz um pedaço aí do veículo com um detalhe mais polêmico, e aqui no nosso Creta seria aí as lanternas e os faróis bem recortados. Vamos aproveitar que a gente já tá aqui na traseira, como de comum a gente já faz, falar de porta-malas. No caso, ele tem 422 litros de capacidade volumétrica e ele é bem plano. Inclusive, para você colocar bagagem aqui, você não vai ter muita dificuldade, porque não é aquele porta-malas que depois que você chega aqui, ele afunda, entendeu? Ele é bem plano, então fica bem mais fácil para você colocar e até mesmo tirar bagagens mais pesadas, por exemplo. Para nos auxiliar, a gente tem uma luz aqui na lateral e só. Ele é bem simples e para o fechamento é de forma manual, tá bom? Porém, mesmo sendo um carro pesadão assim, com todo esse porte, a tampa é bem leve e não vai ter dificuldades. Diferente lá da dianteira, a gente tem aqui a câmera de ré e sensor de estacionamento, tá bom? Aqui dá para vocês repararem o sensor de estacionamento. Então, é um equipamento que a gente só vai ter aqui na traseira, lá na dianteira a gente não tem. Aqui no interior do veículo, todos os ocupantes vão ter bastante espaço interno, seja aqui o motorista e o copiloto, né, o passageiro, bem como os ocupantes aqui da segunda fileira. Além de espaço interno, eles vão muito confortáveis. Por quê? O banco, ele é plano e o nosso duto central aqui também, ele é baixinho. Então, o terceiro passageiro aqui não vai ter dificuldade. Além disso, o conforto ele é aprimorado por saída do ar-condicionado e também uma entrada USB aqui para maior comodidade. O conforto também ele é aprimorado porque o nosso teto solar, lembra que eu falei que essa versão você pode comprar com e sem o teto solar? Ele não fica aqui restrito apenas aos passageiros aqui da primeira fileira, né? O motorista e o passageiro aqui, o nosso copiloto. Ele abrange todo o teto do veículo, então a claridade e a luminosidade que ele entrega é muito boa. E também os bancos eles são extremamente confortáveis, tá? E no quesito design, eles combinam bastante com toda a pegada aqui do Hyundai Creta nova geração na versão Platinum. Nessa versão, eles são em couro e com esse acabamento amarronzado. No quesito segurança, a gente vai ter encosto de cabeça, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes e Isofix para fixação de cadeirinha infantil. Aqui na dianteira, eu vou mostrar aqui os detalhes da central multimídia que nessa versão tem o tamanho de 10,25 polegadas. Você pode fazer o pareamento tanto através do Android Auto como da Apple CarPlay. Porém, contudo, entretanto, todavia, com a necessidade de cabo. O que é bem irônico, porque nas versões que a central multimídia é de 8 polegadas, ou seja, as versões mais básicas, esse pareamento pode ser feito sem a necessidade de cabo. No entanto, aqui você tem também o sistema de carregamento por indução para o seu smartphone, que tenha essa opção, sem a necessidade de cabo, tá? A visibilidade da central, ela é ótima, seja no dia ensolarado ou no dia mais escuro, e ela atua em conjunto com o nosso painel de controle digital de 7 polegadas, tá bom? O painel de controle e a central multimídia, eles juntos conseguem desenvolver aí com o motorista e o volante multifuncional todas as necessidades que o condutor vai ter. Falando um pouquinho do volante, além do controle da central multimídia, como atender ligação, mudar de música, aumentar o volume, ele também tem ali o controle de limitação de velocidade, por exemplo. Nesse caso, a velocidade máxima do Hyundai Creta Platinum com o motor 1.0 turbo é de 180 km por hora, mas depois a gente fala disso quando a gente for falar lá da motorização realmente, tá? Abaixo aqui da nossa central multimídia, totalmente touch, a gente tem os comandos do ar-condicionado digital também. E como eu falei para vocês, o sistema de carregamento por indução, além de 2 entradas USB e uma entrada de tomadinha 12 volts para auxiliar. Aqui é o nosso câmbio da transmissão automática de 6 velocidades e o botão dos 3 modos de condução, que nesse caso são o Eco, o normal e o Sport. Porém, o Sport não muda muito aqui no Hyundai Creta com motor 1.0. Claro, ele fica mais forte e a rotação sobe mais para você pegar velocidade, mas não fica aquela condução esportiva e dinâmica que seria talvez a intenção, tá bom? Mas aqui a gente tem
O nosso freio de estacionamento, ele é eletrônico, bacana. E aqui a gente também tem um botão para acesso à câmera 360, que eu já vou mostrar para vocês, tá? Que é de ótima visibilidade aqui no Hyundai Creta. Para maior conforto, o banco do motorista, ele também tem ventilação. Ou seja, quando você ligar o ar-condicionado aqui, você também tem a opção de ventilar o banco do motorista. Porém, esse opcional aqui é só para o motorista, para o passageiro não tem, tá bom? Aqui a gente também tem porta-copos para capacidade de 2 copos e o encosto de braço, muito bom por sinal, com também aqui um porta-objetos de bastante volume, tá? Dá para guardar bastante coisa aqui. Além do volante ter essas funções que eu comentei com vocês para controle da central multimídia e do painel de controle e também como limitador de velocidade, por exemplo, ele tem aletas para troca de marchas, caso você queira realmente essa condução mais esportiva que eu comentei com vocês, que inclusive ela pode atuar em conjunto aí com o modo esporte que eu já falei, tá bom? As saidinhas do ar-condicionado a gente vai ter aqui tanto na central quanto na lateral do veículo. O som, lembra que lá atrás eu falei que um dos atributos desse carro é o som? A saída dele é na porta. Então, mesmo quando você está com um som aqui baixinho, ele realmente invade todo o interior do veículo e é bem legal, é uma experiência bem bacana essa acústica do carro. Porém, nesse assunto, o carro ele não conta com manta acústica ali no capô. Então, qualquer barulhinho, qualquer assim acelerada que você dá no veículo, o som invade aqui. Então, dependendo, pode atrapalhar toda essa potência aqui do sistema de som do Hyundai Creta 2022. Para finalizar, o acabamento, ele também é marrom para ficar em conjunto com os bancos e é um plástico texturizado que imita couro, inclusive imita até a costura do couro, porém é plástico. No entanto, o acabamento dele tá bem feito, tá bem legal. Para você perceber que é um plástico, realmente você tem que encostar, tá bom? Então não é algo aí que dificulta ou que atrapalha o veículo. Vamos falar então de motorização. Nesse caso, o Hyundai Creta 2022 conta com motor 1.0 TGDI, tá? É a mesma motorização que equipa, como eu comentei com vocês, o Hyundai Creta. E nesse caso ele atua em conjunto aí com a transmissão automática de 6 velocidades. São 120 cavalos de potência e 17,5 kgfm de torque. A velocidade máxima são de 180 km por hora e o de 0 a 100 km você consegue fazer em 11,5 segundos. É um motor bom? Realmente é um motor bom, porém você vai ver toda essa eficiência da motorização muito diferente quando você compara o HB20 com o Creta, por exemplo, justamente porque são modelos diferentes, propostas totalmente diferentes e pesos totalmente diferentes. Então no Hyundai HB20, por exemplo, esse motor ele consegue ser bem mais eficiente do que ele é no Creta. E quando você testa já as versões 2.0 e 1.0, como foi o caso aqui com a gente no canal do Garagem 360, você consegue ver bastante essa diferença. Um dos atributos do motor 1.0 hoje é justamente a economia. Mas se você parar para pensar, nesse caso o Hyundai Creta tem uma economia de em média 8 km por litro com etanol na cidade e 11,6 com gasolina. E na estrada sobe um pouquinho, 8,7 com etanol e 12 com gasolina. Esses dados são do Inmetro, tá bom? Porque a gente aqui nesse perímetro cidade, estrada com o Hyundai Creta, a gente fez uma média aí de 9 km por litro. Somente na cidade a gente chegou a uma média de 7, 7,5, sempre abastecido com etanol. Então é de se pensar se realmente vale a pena ter um carro desse tamanho, desse peso, com uma motorização dessa. Não é uma motorização fraca, é eficiente, porém é bem diferente quando ele está dentro aí de um Hyundai HB20, por exemplo, e de um Hyundai Creta, como é o caso. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo hoje com a nova geração do Hyundai Creta na versão Platinum com motor 1.0. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e deixa seu comentário aqui embaixo o que você achou do veículo. E claro, não esquece de assistir também o nosso vídeo com o Creta na versão Ultimate com motor 2.0 e do novo Hyundai HB20 2023 que compartilha a motorização com SUV aqui. E claro, eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!